sou professora, né? Então eu já monto PowerPoint. E isso daqui tem o percurso, que eu acho que, como nessa exposição vocês vão poder ver obras de épocas muito diferentes, eu quis assim mostrar como foi que eu fui indo de uma coisa para outra. E meio que eu também vou falar um pouco acelerado sobre isso, porque agora já são 30 anos, então pode ficar muito extenso. E também sobre processo criativo, que é uma coisa que, na verdade, está presente o tempo todo, mas eu só comecei a entender ou ter uma clareza maior sobre o meu processo criativo a partir de uma pós-graduação que eu fiz na USP, um doutorado, e onde eu tive que escrever tanto, porque eu já fazia isso tudo naturalmente no ateliê, eu desenho, eu pinto, faço tudo junto, sem pensar, mas foi interessante para mim ter estudado melhor, e eu também escrevo agora, então às vezes eu escrevo também sobre o processo criativo de outros artistas, porque é uma coisa que me interessa. O processo criativo, assim, resumindo, é assim, como você teve essa ideia, sabe? Como é que as ideias chegam para você? E como você vai selecionar essas ideias? O que dessas ideias realmente vão virar vão fazer parte do discurso, entendeu? Porque eu acho que tem essas etapas todas. Então, e também acompanhando de novo a ideia da exposição, o fato de ter lá, desde as primeiras aquarelas, que é onde eu tenho as primeiras. É uma coisa assim mesmo agora no quarto do hotel, eu gosto sempre de trazer um bloco, então eu estou fazendo uma lá muito lento, porque eu gosto até um pouco disso, vai ficar assim parcelada, cada dia eu faço uma manchinha, e a moça que arruma o quarto, ela pega todas as coisas, os livros, assim, e coloca em cima da aquarela. Eu falei, eu não estou percebendo que eu estou fazendo um desenho. Vou deixar um bilhete para ela amanhã. Querida. Que na verdade é um tipo assim, sabe, que eu não tenho tempo de sentar e fazer uma tarde, mas eu gosto de estar fazendo umas anotações, depois eu vejo tudo junto, depois eu levo lá para o ateliê. Bom, então é isso. Essa frase é uma frase do Louis de Paraison, que tem esse livro, Os Problemas da Estética, que é um livro incrível. No começo, quando eu era estudante, eu achava meio chato, mas depois eu fui vendo, é um italiano, e ele fala um pouco sobre como é que se processa, como se processam essas etapas na cabeça do artista, quais são as regras que existem para a criação, o que leva à qualidade do trabalho e tal, né? E ele tem essa frase que eu gosto muito, que é: o processo criativo não é uma criatividade tão absoluta que deixe ao artista uma liberdade completa e incondicionada, e nem uma obediência tão confiada que se reduza a um simples acompanhamento. Então, na verdade, você é livre para fazer o que você quiser, mas à medida em que você escolhe o que você vai fazer, você começa a criar regras para si próprio. Ao mesmo tempo, essas regras não limitam a criação. Então, você não faz assim, agora é só fazer isso mesmo que eu já tive essa ideia, né? Na verdade, você vai tendo, não é um simples acompanhamento, você vai tendo sempre que renovar, aprofundar, modificar, porque o artista, ele responde ao mundo. O mundo é redondo e gira, e muda bastante. Eu vejo assim, eu agora tenho mais que 50 e fico impressionada. E no começo eu achava, mudou, né? Agora eu tenho uma consciência de que muda, e muda o tempo todo, nada volta a ser ao que já foi. E em arte, e os artistas têm que ir junto. Você não pode ficar lá, eu sou dos anos 80. Eu fui dos anos 80. Todo mundo aqui foi. Dos anos 80 de todo mundo. Mas agora, depois eu fui dos 90, depois de 2000, depois eu estou agora. Então, agora, o trabalho que eu faço agora é para o mundo como eu vejo agora, ou ainda um pouco mais, porque eu acho que artista tem sempre essa coisa de antena, né? Eu penso um pouco o que o mundo vai ser, ou ainda mais ambicioso, o que eu quero que o mundo seja. Porque o artista, muitas vezes, ele faz uma coisa assim, como se um tipo de uma complementação
de possibilidades que você enxerga que as coisas podem vir a alcançar. Isso ninguém precisa saber, só estou falando porque vocês vieram aqui, eu também. Mas isso não é uma coisa que você precisa chegar, pensar em casa, fazer uma anotação. Isso já é o que envolve a arte. Quem gosta de arte já gosta disso, porque, por exemplo, se você olhar essas pinturas que eu estou olhando enquanto falo com vocês, essas do Vergara, o que quer dizer? Quer dizer uma coisa subjetiva, não é uma coisa objetiva. Qual é o peso dessas imagens? Como uma civilização como a nossa agora traz imagens como essas que o Vergara cria? Ou como todos os outros artistas criam? Porque tem esse primeiro arremate que o artista dá. Normalmente, quando passa o tempo, então se você vai ver a arte do século XIX, as coisas encaixam. A arte do século XIX encaixa com o século XIX. Mas você pode ter certeza que enquanto os artistas faziam, o Manet, o Monet, todos os artistas do século XIX encontravam oposição. Porque o artista está sempre um passito para adelante, como diz o Rick Martin. Bom, aqui eu nem vou ler todas essas partes, porque é só o começo do trabalho. Eu posso levantar com essa coisinha, né? Então, eu comecei a me apropriar de umas estampas. Bom, primeiro eu entrei na faculdade em 80 e tinha milhões de aulas de desenho, o que eu achava chatérrimo, porque tinha desenho 1, tinha desenho 2, juro por Deus, tinha até desenho 6. Sabe, todo ano tinha desenho. Aí eu falei assim, por que eu vou ficar desenhando num mundo que já é todo desenhado, um mundo cheio de imagens? Não que eu despreze o desenho ainda, né? Mas aí eu comecei a buscar um tipo de material onde os desenhos já viessem. Então eu encontrei essas flanelas que tinham essas figurinhas e criei esse primeiro trabalho em 82 e 83. E chamavam vedações, então eu ia cobrindo a estampa e uns pezinhos, assim, umas bonequinhas, eu ia deixando descobertas, né? E que engraçado, eu achava que tinha uma mocinha inteirinha descoberta, não estou achando mais. Bom, tem essa com os pezinhos para fora e acabava obtendo um pouco um resultado como se fosse uma reestampa. Eu ia seguindo o padrão, recobrindo, né? Aí depois eu acabei pegando, então, imagens maiores, para fugir um pouco da ideia da reestampa. Esses ainda são de 83. Eu mostrei numa exposição no MAC, em 83, com a Araci Amaral, que chamava Pintura como Meio. Então, era uma ideia de um retorno à pintura, uma vez que a pintura já tinha sido declarada morta, e a gente entendia isso como uma pintura um pouco mais conceitual, onde havia um reforço, e até hoje eu acho que tem isso no meu trabalho, no processo, sabe? Então, não é uma pintura como havia antes dos anos 60, de representação ou de expressão. É uma pintura que traz um processo de recobrimento de imagens, criação de imagem por exclusão. A gente era bem assim, tinha uma vertente assim mais conceitual na FAAP, que a princípio era para você fazer arte conceitual e não pintura, mas a gente fez essas pinturas. A gente sou eu, o Sérgio Romagnolo, a Ana Tavares, o Sérgio Nicolitchev e o Ciro Cozzolino. Nós éramos esses 5 artistas. E foi logo nessa exposição que eu conheci o Leonilson, que ele fez uma exposição em julho, na Luiz Estrina e no Thomascon, e saiu na Veja e tal, artista cearense, não sei o que lá. Nós fizemos a exposição em agosto, aí ele ligou e falou, eu sou o Leonilson, eu vi sua exposição, quero ser seu amigo. Eu falei, não sei, vou pensar no seu caso. Aí eu falei para o Sérgio é aquele cara do Ceará que fez aqui, não sei o quê, as exposições, a gente tinha visto. Ele teve um sucesso assim, repentino, né? E aí, puxa, eu fui na casa dele, foi uma coisa que deu tão certo, estou contando para vocês, como vocês são daqui, ele também, não sei o quê. Mas e a Dodora é testemunha de todo esse pedaço. A gente ficou, sabe assim, quando bate assim, eu falei, nossa, o Leonilson é incrível. Passou uns meses, o Sérgio já foi morar lá.
E o Vitor perguntou se eu conhecia, eu frequentava, a gente andava junto num carro, que era um Gol branco, do Eduardo Brandão, que é o dono da Galeria Vermelho, né? E andava o Eduardo, o Ian, eu e o Leonilson e o Sérgio, os 5. A gente almoçava junto, a gente jantava junto. Durante uns 2 anos parecia assim um casal de 5, porque eu era a única garota do pedaço. Mas a gente ficou muito próximo. O Sérgio já pintava no ateliê com o Leonilson. E às vezes eu costurava uns desses panos que o Leonilson começou a usar. Que aí era assim, eu ia comprar pano para o meu trabalho. Aí ele falou, eu vou com você. Eu falei, mas você não usa pano? Ele falou, ah não, mas talvez agora eu vá usar. Eu falei, você está me copiando? E ele fazia um pouco, ele absorvia, assim, sabe? Então eu ia, comprava os panos, ele comprava também, daí ainda eu que tinha que costurar o dele. Mas enfim, imagine, tive uma troca imensa com ele durante essa década inteira, a gente ficou sempre muito próximo e foi uma perda horrível quando ele morreu, foi super difícil. Mas, olha, então, daquelas lá, eu peguei umas toalhinhas de rosto, aquelas toalhinhas bem pequenininhas de ir na academia, só que essas eram com desenhos do Hanna-Barbera, fui cobrindo tudo de cinza, deixava um ovo frito, um personagem, o outro. Nessa que tinha vários personagens, eu deixei um queijo, uma orelha, uns pedaços assim. E nessa aqui eu encontrei, ele chamava Entre Figurativo e Abstrato, é o trabalho favorito meu do Tadeu Chiarelli, que ele mais gosta, ele conseguiu comprar, ficou no MAN, de São Paulo, quando ele era diretor, que tinha essa abstração, que já era meio cubista, mas você encontrava com textura jeans, para vender em qualquer lugar, assim, era uma coisa meio chinesa, né? E tinha o cachorrinho e o gatinho, assim, então era meio uma piada com esse tipo de abstração de arte, assim, um trabalho bem cínico, bem do início, com o qual combina essa pintura que está lá no CCBN, que chama Praça, que é uma pintura sobre um cobertor. Aproveito um pouco o desenho do cobertor, né? Aí eu passei um pouco dessa apropriação direta da coisa impressa para o uso de alguns materiais. Então, comecei a usar essas pelúcias e fiz esses 2 gatos, que são peças de 1,50 m, acende os olhinhos, assim. Eu tinha esses gatos, e o Jonas morreu, que é o siamês. Aí eu fiz o Jonas, daí a Chica não saía de cima, a Chica estava viva, e ficava indo no ateliê, falava, ah, tudo bem, então vou fazer um para você também. Aí eu fiz. E ainda depois tinha umas pessoas que falavam, ah, você não vai fazer um gato para mim? Eu falei, ah, desculpa, eu só tinha 2 gatos, então eu só fiz esse. Olha, nesse caso essa parte chama o objeto mole, porque começou a ter essa característica do material muito presente na forma, então, e também o significado do objeto. Então, no caso, eu estava interessada naquela estampa, que tem assim, uma estampa assim, meio sem contraste, que tem nos colchões, e aí esse colchão também estava meio sobrando lá, e eu fiz essa paisagem, então fica uma paisagem que seria talvez um sonho, porque está num colchão, então uma coisa que antes eu me guiava só pela imagem, mas eu já comecei a ouvir, aquele seu cobertor, aquela toalha, eu entendi que o objeto tinha um significado que alterava muito a leitura. Então, aí eu já partia assim para uns objetos maiorzões. Olha, a praça está aqui. A praça está lá na exposição, é um cobertor que tinha já essas formas. Minha mãe é paisagista e faz desenho de piso. Então, desde pequena, ela falava assim, agora você põe a grama. Ela me dava a caneta nanquim e eu ficava na praça fazendo tum, 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 tum. Tinha preencheu a praça. E às vezes eu ficava também fazendo os pisos, assim. Ela fala, vai pondo um tijolinho aqui. E aí eu cresci e fiquei assim, você vê. Bom, aqui tem um comentário sobre o gosto que envolve a criação dessas imagens aqui, porque eu fui muito atraída por eu sou até hoje, até a última exposição chamou
agora em abril, O Gosto dos Outros, Leda Catunda e O Gosto dos Outros, porque eu sempre fiquei pensando, eu vou passar, porque eu não vou fazer uma coisa assim que a gente vai ler tudo, tá? Mas eu fiquei sempre pensando assim, a natureza dessas imagens, qual é a natureza, então, da sociedade que cria essas imagens. Nesse caso, que é uma coisa bem primitiva, como eu fiquei sempre me recusando a desenhar bem, só para implicar com os meus professores, eu fazia essas casinhas assim, quase primitivas, e nessas, eu, como aquela dos gatos, tinha uma luz que acendia na casinha. E o telhado e a janela é feito com aquela roupinha de liquidificador, que eu tive que contar outro dia para o Iacopo que existia. Pessoas mais novas também não conhecem, mas vendia aquele conjuntinho quando eu era menor, assim, que era a roupinha que você punha no liquidificador, na máquina de lavar e no botijão, e fazia o conjuntinho. Caso assim, dia de frio, o liquidificador não estivesse bem. Eu achava aquilo inacreditável, porque aí você ia na loja e você podia comprar a roupinha de florzinha, você tinha toda a roupinha para você, que também combina muito com aquela roupinha do papel higiênico, toda feita de crochê, isso vocês conhecem? Ou aqueles tapetinhos, porque agora assim vem uma parte assim da minha vida que eu, filha de arquitetos modernos, vivi sempre numas casas modernas, como essa aqui, vidro, concreto e tal, mas a minha avó era portuguesa, super caprichosa, então a casa era toda coberta de crochê, tinha crochê em cima da cadeira, crochê na mesa, crochê no cantinho, o banheiro era todo enfeitado, tinha aquele assim, o tapetinho do meio, o tapetinho em volta da privada, a roupinha da privada, também a privada estava sempre muito bem vestida. E eu achava aquilo inacreditável, porque era quase o oposto da minha casa, que era moderna de design. Era tudo de design, os móveis, eu também não sabia, porque eu era criança. Mas eu sabia que a da minha avó era muito mais bonita, porque era toda enfeitada, e as cortinas, as florzinhas, e tinha a roupinha do liquidificador, tudo tinha uma roupinha, assim, muito kit, que é um pouco esse assunto aqui. Vai, eu voltei. O kit é essa... Eu vou ler esse pedaço aqui. O kit, segundo Abraham Moles, que é o cara que escreveu aquele livro do kit e tal, está ligado a um novo tipo de relação entre o ser e as coisas, um novo sistema estético ligado à emergência da classe média e da civilização de massa que somente reforça os traços desta classe, onde o termo beleza não tem sentido. Não é nem o belo platônico, nem o feio, é o imediato, o aspecto dominante da vida estética cotidiana. Acho que isso é uma frase tão bacana que ele escreveu. E muito premonitória, assim, desse momento que eu acho que combina com esses trabalhos que eu venho fazendo agora, que chama O Gosto dos Outros, que não existe mais bom gosto, né? Antigamente, eu também tinha essa dicotomia, minha avó era super católica, meus pais eram totalmente comunistas, então Deus não existia em casa, mas na minha casa da minha avó existia e estava vendo tudo lá de cima. E eu falava assim, até no banheiro, vó, até no banheiro, Deus está. Nossa, eu ficava tão paranoica com aquilo, porque daí depois eu chegava em casa, então não tinha, mas minha avó me levava na missa e tal. Então tinha aquela a hora, e também minha mãe era hippie, minhas roupas eram hippie. Então, quando eu ia para Campinas, minha avó era de Campinas, então eu tinha que arrumar para ir na missa. E todo mundo se arrumava, você punha a melhor roupa no domingo para ir na missa. E agora eu moro perto do estádio e eu acho que o domingo caiu muito. Ninguém se veste muito bem. E pior, que assim, eu chego na padaria, está todo mundo com a roupinha do time, porque é a rodada do Brasileirão. Então, às vezes ou então, às vezes, você chega na padaria e está cheio de Messi, aquele cara com aquela camisa azul e branca, número 10, Messi, não sei o quê. Então, o gosto hoje do que as pessoas resolvem consumir está muito ligado a uma questão de identificação, de identidade. Esses trabalhos que eu fiz de esporte, como aquele do começo, tem um pouco esse assunto, assim, é
é uma situação de massificação tão forte que a gente vive e de apelo ao consumo tão forte que então você tem que ter uma coisa Nike. Eu quero aqui que levante na plateia, que fique de pé uma pessoa que não tem nada da Nike, entendeu? Nem uma meia. Porque aí você ainda fala assim, não, tem uma meia, mas essa é da Nike. E que é uma coisa engraçada, é quase uma nova religião, que Deus que me perdoe, o padre de todo mundo, mas que é uma blasfêmia, mas que é a religião do consumo. Você vai consumir uma marca. Qual é a marca da sua bolsa? Eu tive na Itália agora, óbvio que eu fui ver pintura italiana, não bolsa, mas eu ouvi uma moça, eu estava passando lá no Oscar Freire de Verona, uma rua cheia de marca, né? E aí tinha uma brasileira, sabe daquelas que acredita que ninguém entende português? E a mulher, ela gritava assim, ai meu Deus, por que que eles fazem bolsas tão lindas? Fingi que não era brasileira e passei assim, né? Porque a mulher estava enlouquecida, realmente tinha todas essas coisas, mas que isso é uma loucura esse negócio dessas marcas. E de você ter que ter aquilo, e o preço que isso custa, mas de alguma forma, como artista, não sou eu que vou dizer que está certo ou que está errado, mas eu não posso deixar de enxergar. É assim, eu acho até carinhoso isso mesmo, a coisa das... Eu primeiro comecei com essas roupas de esporte, porque tem uma coisa meio fanática de você seguir um atleta. Em todos os esportes tem uma coisa um pouco fanática. E depois, na verdade, depois eu passei para o rock and roll, que também essa é a minha banda, Led Zeppelin. Aí eu achei isso engraçado, que no banco a gerente fala assim, eu gosto do Metallica, mas o meu marido é louco pelo Van Halen. Eu achei uma coisa assim, que antes você achava que você era um líder revolucionário, porque você conhecia o Led Zeppelin, mas hoje é uma coisa de massa. Então, tudo é de massa, assim, porque a gente tem essa sociedade, aí você tem que ter o chaveiro, você tem que ter o tênis, a meia, tudo vira consumo e afeto, tá certo? Porque eu acho que é tudo bem gostar do Led Zeppelin. Também tem a camiseta. Então, é um afeto que agora, e um gosto que tudo passa pelo consumo. Então, esse gosto com o qual eu discuti ainda, que isso era uma coisa especialmente kit, né? Existe esse consumo ligado à identificação a quem você é e uma crença nas marcas, né? Bom, depois de trabalhar, agora estou de 80, fui para 90, depois de trabalhar bastante com essas imagens, eu fui tendo um pouco de problema, porque as pessoas falavam assim, aquele trabalho do cachorrinho, do gatinho, ficava assim uma coisa, a imagem, ela dava uma conotação um pouco anedótica. Então eu resolvi trabalhar imagens um pouco mais abstratas e mais a qualidade dos materiais. Então, esse também está no CCBN, ele é feito de lona e veludo. Então, o veludo eu chamo de duas bocas. Bom, todos os meus trabalhos têm título, porque eu acho que eu odeio trabalho que tem apelido, assim. Então, mas ele é, na verdade, também uma composição dessas formas, a junção de duas texturas diferentes, um contraste completo de cor, né? Depois tem esse fígado, que também tem uma coisa muito sensorial, por isso eu chamo de pintura objeto ou pintura instalação. Essa rodela vermelha tem 2,60 metros e é feita de pelúcia vermelha, pintada com vermelho, então ela fica toda crespa. E aqui é uma fórmica azul clara. Então, comecei a fazer outras relações, assim, o fígado seria aquilo lá, né? E os gregos, que ao invés de sentir sentimentos no coração, sentiam no fígado. Então, assim, que tão apaixonada até assim. E isso é uma história que me contaram na época, e daí então essa pocinha era um sentimento. Eu fiz alguns trabalhos assim mais geométricos. E aqui, olha, já entrando na coisa do processo criativo, eu fui organizando algumas referências. É curioso, porque eu mesma não olhei, assim, é claro que eu adoro o Salvador Dalí, fui no museu, acho o cara, inclusive, meio injustiçado, porque ele é muito estereotipado, sendo que é um artista incrível, os textos dele são super interessantes,
Mas o meu orientador falou, não, se você está amolecendo as formas, que a minha tese era sobre o amolecimento de formas, uma pintura macia, uma coisa orgânica, você tem que falar do Dalí, que foi um prêmio para mim, porque depois eu fui ler esses textos, né? Ele falava, deixa eu ver se consigo me lembrar. Não é porque eu não consigo explicar um sonho, ou não consigo explicar uma imagem, isso não quer dizer que ela não tenha um significado. Quer dizer que no surrealismo você tem um significado um pouco alterado, assim como são os dos sonhos, né? Mas é uma coisa assim que eu acho que para a época em que ele fez, que esse trabalho é de 36, é também o primeiro, o MoMA comprou, né? É a primeira obra que os americanos compraram de um artista espanhol e tal. Depois do Picasso, claro, né? O segundo, então. A Tarsila, isso sim, eu realmente olhei bastante, escrevi bastante também sobre ela, sobre essa paisagem brasileira de formas arredondadas. Uma coisa que me chama muita atenção são esses cactos, que são cactos aveludados, cactos sem espinho, né? Uma paisagem assim um pouco de sonho. Esse é o lago. Depois, olha, aqui está uma mistura assim de coisas que fazem parte do meu repertório, sabe? Eu acho que assim, quando se fala de processo criativo, você tem que falar das referências de coisas que você viu, porque não tem artista assim que sai do nada, né? A gente sempre está olhando para o que já foi feito, ou para os colegas, né? E o Oldenburg eu achava uma coisa incrível. Então, ele amolecendo os objetos, parecia criar, nos objetos que são duros e têm uma função específica, um amolecimento e uma característica de pele, uma coisa assim, molinha, que nem nós mesmos somos, né? Molinhos. E então essa transposição da forma do objeto é uma coisa assim, para uma coisa amolecida, parece que essa tomada está um pouco deprimida, ela não está nada bem hoje, e que é uma coisa que é um pouco como a gente vive num turbilhão de emoções, nós, pessoas, eles, objetos, né? Então esse modo do Oldenburg ver os objetos, eu acho que é muito interessante. Depois dessa coisa de amolecer, ele passou para esse assunto de agigantar, né? Então, ele tem essas instalações que são objetos muito comuns, como uma borracha, um apontador, e que ele faz de 10 metros. E é interessante, assim, um pouco como a nossa vida, assim, do século XX para cá, da industrialização para cá, é totalmente povoada de objetos que servem para tudo. Eu gosto dessas feiras assim, de design, que tem um que descasca a laranja, é melhor que o outro. As invenções são incríveis, que aí você não sabia que você precisava, mas agora você está precisando pra caramba daquilo. Aqui um outro cara que usa muito a coisa da gravidade, que foi que é assim, um elemento que eu uso como um elemento formador promotor dessas formas que caem, que engordam, que juntam a espuma embaixo ou que escorrem para o piso, né? E o Robert Morris fazia cortes perfeitos e geométricos nesses tecidos que são feltro industrial, e então era uma coisa que passava da ordem ao caos, à medida que ele tirava do plano e suspendia, sabe? Um artista que eu admiro muito. E ele disse que ele fez isso e que qualquer pessoa, então, que fosse ter o trabalho, poderia pegar e pendurar aí do jeito que ela quisesse. Mas que, infelizmente, todo mundo que comprava ficava sempre pendurando igual a foto. Engraçado que é uma ideia que ele teve, mas que as pessoas tinham obsessão em manter o objeto para ficar igual, né, da foto, do catálogo. Aqui alguns artistas próximos são artistas que eu realmente conversei, né, artistas amigos e tal, que é o Antônio, que fazia esses corpos torturados no tempo assim da ditadura nos anos 70, que aliás esse é 65.
E então nesse tem uns personagens assim meio violentos lá atrás, com máscaras e explosões e tudo. E tem essa coisa toda gordinha e tem uma carne assim no meio desse trabalho assim, ou uma imagem de uma carne, né? E a uma certa altura eu falei, olha, Antônio, sabe aquela coisa gordinha que você põe em volta do seu trabalho? Então eu estou pondo no meu também, viu? Dá licença. Ele deixou. Foi tudo bem. Mas é engraçado porque eu achava tão bacana, assim, porque normalmente os quadros têm moldura e são todos... E o do Antônio vinha, assim, todo assim, um pouco, um parentesco um pouco com o Oldenburg, né? Mas na utilização da coisa da maciez. Aqui o Nelson Lerner, então esse foi meu professor na FAAP, que era professor incrível. Você fazia uma coisa e ele vinha e falava, por que você está fazendo isso? E ele puxava o tapete, aí você caía, daí você ficava de pé de novo, ele puxava outra vez, sabe? Um professor muito, muito especial e que fazia essas peças que na época ficavam na Pinacoteca, que também foi dirigida pela Araci Amaral, e a gente podia ficar abrindo, era um trabalho meu, um dos primeiros trabalhos assim interativos que você podia ficar conformando a imagem. Aquele seria como se fosse um Fontana, só que homenagem ao Fontana 2, que é aquele que abre assim, né? Todos são homenagem ao Fontana e vão acontecendo assim com a abertura desses zíperes. Aí não tem aqui nas referências, porque eu não achei foto, mas no meu texto eu falava de uns trabalhos incríveis que o Zé Rezende fez com pedaços de veludo enorme, que ele mostrou numa Bienal de 83, se eu não me engano, e que tinha uns pedaços que entravam uns dentro dos outros, uma coisa também que depois me impressionou e eu usei um pouco. Depois aqui uma sequência de referências no mundo. Essas plantas super bonitinhas, que são as suculentas, que parecem um pouco as da Tarsila, né? Que é assim, eu chamava de planta miniatura, planta de brinquedo, coisa que não existe, ou vegetação de desenho animado, que também é aquela vegetação toda redondinha, né? É um tipo de imagem assim que eu... Bom, eu tenho uma coleção linda dessas plantas e eu gosto... Os meus desenhos giram um pouco em torno disso, eu acho que... Ó, aqui já o trabalho é daquelas plantas assim, eu fiz aquela colagem, que é uma mórula. A mórula também é um outro tipo de forma orgânica. A mórula é a primeira divisão celular do feto no útero. Então, quando fecundado, divide em 4, 16, 32 e vai fazendo a mórulazinha, que daí depois vai ser o ser humano. Então, quer dizer, a morinha em latim. E aí eu fiz aquela colagem e daqui eu fiz um retrato. Isso é uma pintura de uns 2 metros. E é um retrato que umas partes do rosto são minhas, a outras são do meu ex-marido Sérgio, e tinha umas paisagens em torno, assim, então um tipo de retrato todo afolhado, cheio de camadas, assim, cheio de outras coisas que não só o rosto, né? As línguas também vêm muito dessa... Parece uma coisa assim meio vegetal mesmo. Bom, essa forma arredondada eu uso muitas vezes. E aqui você percebe uma evolução da ideia da vedação, que eu continuo usando tecidos e recobrindo com uma cor só, é a mesma cor. E toda a vibração vem da cor do tecido que está embaixo. E até hoje eu ainda faço muito essa utilização, assim, sabe? Tem umas coisas na pintura que sobem, mas elas estão embaixo, elas estão estampadas no próprio suporte. Aqui minha coleção de moscas, acho que não tem nenhuma mosca na exposição. Insetos, assim, que é essa ideia de fazer sempre essa forma que cai, com esse volume. Então comecei a estudar um pouco as joaninhas, que tem muitas camadas. Então mesmo essa mosca preta, ela tem 20 véuzinhos brancos. Esse realmente é o máximo que eu me aproximei da escultura, porque... elas são realmente volumosas, né? E eu fiz muitas dessas nos anos 90. Aquela é daquelas que vem, não sei se tem aqui em Fortaleza, aquela que vem no verão e perde todas as asinhas, e todo mundo diz que depois que aquilo é um cupim. Tem aquela revoada, fica em volta da coisa, né?
Então, e quando eu tinha as minhas filhas pequenas, eu pegava aquelas asinhas e falei, olha, eu achei umas asas. E eu punha nelas e falei assim, pode voar. Coitadas. Aqui no ambiente doméstico, quer dizer, essas daqui eram toalhas que tinham uma estampa e eu meio repintei. Essa ideia própria de que você está dentro da casa e a própria janela, sabe? Uma coisa assim desse universo da casa. Tapetes e... Esse aqui é plano color, né? Assim, que só sobrou R$50 na conta. Então, usei todas as almofadas da minha casa. E, bom, na verdade, o trabalho tem essa característica um pouco precária. Assim, eu não tenho uma ambição de que ele seja totalmente eterno. E eu acho um pouco interessante a materialidade dessas coisas comuns e de coisas meio precárias, meio peludas e tal. E aqui já a parte dos estudos. Tem lá na exposição umas 4 aquarelinhas, tem 5, tem que ter uma maior. Sempre as formas nascem um pouco dessas aquarelas, que eu faço de vários tamanhos. E faço o tempo todo, como essa que estou fazendo no quarto. É um pouco um fazer obsessivo, uma anotação. Essas daqui são todas dos anos 90 e elas têm todas a cara dessas obras assim como essas, né? Todas assim meio arredondadas. Olha, que engraçado. Aqui não tem a aquarela daquela obra que também está lá, mas tem essa daqui, olha, deixa eu ver. Ai, quantas? Bom, aqui tem a anotação de vários tipos de obra. Depois teve aquelas que eu comecei a colocar pessoas. Essa obra tem a imagem aqui. Algumas dessas imagens depois eu aproveito para gravuras. E aqui tem essa sequência, tá vendo? Então, eu faço aquarela, da aquarela um molde em papel manteiga, papel de seda, depois eu passei para a lona, depois eu passei para uns tecidos, esse daqui acabou sendo um múltiplo, eu fiz uns 5 exemplares, e essa peça gigante tem uns 2 metros, ela aconteceu, assim, porque tem essa estrutura de encaixes, assim, eu fui amolecendo as pinturas e tal, não sei o que lá, e acabei chegando numa sequência de pinturas que não tinham chassi nenhum suporte de madeira. Então, o que se aconteciam, assim, ela ganhava um corpo só nos encaixes. E aqui tem esse e esse, que eu fiz vários, mas na exposição tem um bem bacaninha que está lá, que tem já umas figuras de pessoas. E ainda tem um pouco essa linguagem, acho que o tempo todo de colagem, tá vendo? Que tem um tecido que é de palmeirinha, o amarelo é um tecido de decoração, que tem um relevo, o veludo azul, o veludo roxo. Nesse caso, que o objeto é muito complexo, ele exigiu muitos estudos. Alguns objetos, algumas pinturas, elas saem meio assim rápidas. Ou eu faço também algumas pinturas pequenas. Olha, as estampas que eu encontro. Então, o peixinho na cortina do banheiro. Essa aqui é um debré, que vende lá na 25 de março. Tem ali o senhorzinho, o escravo, o Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, tal. Essas duas são de decoração. E essas são estampas que eu mesma faço. Eu acabo fazendo uns desenhos, então eu fiz essa de cérebro, essa de animais, os 4 laguinhos. Isso agora é o meu próximo projeto, eu não trouxe o estudo aqui, é que eu vou fazer um painel de 50 metros no anexo do MAC, lá em São Paulo, em 2017. Então eu tenho daqui eu vou fazer ainda uma exposição em Belo Horizonte semana que vem, mas depois disso eu vou criar 8 estampas novas, que para fazer esse painel vai ter 50 metros por 6, eu vou prender no corrimão lá, então ele vai ficar caindo. Todo feito com esse voal, eu faço essa impressão plotada no voal, né? E que nem aquela obra também, estou falando tudo que tem lá na exposição, vocês não precisam. A maior de todas, que cai, tem uma estampa de bandeirinhas, aquilo é plotado no voal, é uma estampa que eu mesma criei.
E aí, só que nesse do MAC eu vou tentar entrelaçar elas, abrir uns buraquinhos. É um projeto novo, eu estou achando super divertido de estudar, de criar, realizar. Numa escala que eu acho que eu nunca fiz. Eu me convidaram para fazer uma fachada de uma loja lá no Oscar Freire, e aí eu cobri a loja com essas estampas. Eu falei que parecia assim que tinha passado um gigante e largado um paninho de prata em cima da loja, assim, ficar aquele pano caindo. Mas, que a Oscar Freire é tão arrumadinha, né? Mas eu achei que ficou legal e agora eu queria desenvolver isso. As colagens fazem parte, então tem as aquarelas. As colagens acontecem de um modo assim mais... eu estico lá o papel e vou grudando, e aí eu não penso muito nisso, e aí tem alguns projetos de outros trabalhos que entram, tem algumas partes que são essas estampas que eu faço, coisas que eu encontro, e elas acabam funcionando dentro do processo criativo como um start. Às vezes eu olho na colagem e falo, nossa, olha isso que apareceu aqui, e aí eu acabo usando em outros trabalhos. Essa é uma colagem que tem uns 2 metros e que eu cavei inteirinho, isso aqui inspirado no Ceará. Eu adoro aquela coisa da SEAT, inclusive vai ter uma feira nesse fim de semana, eu estou louca para ver, que vem todos os produtores do interior do Ceará, de artesanato. FENARTE, estarei lá. E aí que eu acho incrível, incrível, incrível essas rendinhas. Esse foi um motivo assim que eu resolvi na última exposição deixar o trabalho mais precário ainda, mais brasileirinho, assim, dessas coisas que vão grudando. E esse é um papel enorme que eu cavei inteiro. Então ele ficou um monte de buracos que eu preenchi com essas estampas de palmeira que eu encontrei. E os pontinhos verdes são um voal verde que eu colei por trás, mas é um papel todo esburacado, assim, como uma renda feita no papel. Não sei se vocês veem que tem uns buraquinhos bem pequenininhos, assim. E tem um lá também, agora aqui tem algumas obras em geral, assim. Essas de camadas, com essa ideia de amolecimento, então que uma parte escorre e gruda na outra. Deixa eu ver há quanto tempo eu estou falando aqui. Está dando os 45 minutos. E com várias partes de voal e tudo. Esse aqui é um furacão, assim, que tem umas... Eu peguei uma enchente lá em Minas, então eu tirei essas fotos de Minas. As fotos são de Minas depois da enchente. E aí tem também umas rendas, uns veludos, tem um volume, assim, é um trabalho grande. E ele tem um volume enorme, porque ele tem uma almofadona daquelas embaixo, e eu sou apaixonada por esse Adão e Eva do Dürer. A história é que os renascentistas estavam criando aquele corpo do homem, da mulher, com todas aquelas curvas e volumes. E no resto da Europa, a arte ainda estava ali, saindo do bizantino, assim, né? Então, o Dürer veio de burrinho, da Alemanha, atravessou, não sei o quê, até chegar ali no Vêneto, assim... especialmente assim, em Veneza, onde estava acontecendo esse movimento, assim, para fazer um estudo, que demorou uns milhões de anos, e ele pintou essas 2 tábuas, que é o Adão e a Eva, para levar para os artistas na Alemanha, para eles verem como é que os italianos estavam pintando o corpo humano e tudo e tal. E depois, eu não sei muito bem o resto da história, que essas tábuas foram parar no Prado. E eu sempre fiquei impressionada. Primeiro que o Dürer não tem ninguém que desenha melhor, nem nunca teve depois, nem antes. Super desenhista, e as pinturas são tão delicadas, eles têm essa plantinha ali no sexo, assim. Aí eu respirei fundo e falei, vamos escanear o Dürer. Arte e tecnologia. Então eu escaneei o livro, plotei, e até hoje ficou assim um pouco sem graça, porque chama Adão e Eva, e eu ainda acho que o Adão e Eva do Dürer é totalmente azeitona da minha empadinha aqui. Mas fiquei tão contente, eu revi ele hoje, tirei uma foto do lado, tudo. De quando? Já é de 2000.
E esse é o derretido. Esse também é uma dessas pinturas em instalação, onde eu me aproprio desse veludo, que já vem dessa cor. Então, são 4 cores de veludo. Também fiz alguns estudos. As 22 partes são separadas, mas elas vão fixadas assim na parede. E eu fiz para um canto redondo que tinha na Maria Antônia, onde eu mostrei essa exposição. E olha, esse aqui tem um pouco essa passagem. Eu comecei a abrir uns buracos nas pinturas, por exemplo, daquela que tinha as 2 bocas. Essa é uma pintura feita por 4 partes, chama 4 partes com lagos. O lago é uma daquelas estampas que eu desenhei, que eu mostrei para vocês. O resto, bom, tem veludo, tem plástico, e esse era um pano que tinha na casa da minha assistente e tal. E aí eu fiz essa pintura já esgarçada, onde você vê o chassi, assim, né? Ainda teve umas pessoas falando, Leda, tá dando para ver. Eu falei, mas é claro que tá dando. Acho que eu não percebi que eu me enganei. É proposital. Aí, olha, fiz essas tentativas com um designer que tem em São Paulo, que chama Carlinhos Mota, e criei esses chassis que eram de madeira maciça, muito bacana. Então, uma pintura que se esticava pelo chassi, um pouco inspirado naquelas roupas da academia que você vai fazendo sobreposição. Agora isso é um pouco de moda isso. Que vem a professora que tem aquele sutiãzinho, sutiãzão e uma camiseta, um camisetão. E continua tendo muito essa soma de imagens na escolha das cores e tal. Aí até chegar nesse daqui, que confere um pouco com o que está lá, mas esse é o maior que eu já fiz, chama Todo Pessoal. Ele tem uns 2,5 por 4,5. Olha, esse aí foi, acho que foi mais de um ano para fazer, porque eu fiz aquele estudozinho. Ele encaixa 5 partes grandes, eu peguei os coqueiros, peguei o debré naquela parte azul, 2 tecidos de estofamento, que é o laranja e o amarelo. Aí eu peguei uma foto de Airuoca, que é um lugar lá em Minas, e essa parte toda que é uma paisagem atrás, tem até um Fusca passando na estrada, aqui não dá para ver aqui da foto. Eu botei essa também em uma foto minha, que eu plotei e tal, e já estava uma loucura para encaixar, para montar, para subir. E eu falei, mas está faltando alguma coisa. E eu pus as pessoas. Eu achei que faltavam as pessoas. Eu comecei a fazer esse trabalho assumindo assim que as pessoas viraram uma estampa, isso assim meio pós-revista Caras, que você pega a revista, tem milhões de pessoas. Você não conhece ninguém, você conhece uma pessoa da revista Caras, assim, a Suzana Vieira. Mas aí, normalmente, você vai olhando, e aí está escrito Renatinha e José Carlos, não sei quem, não sei quem. E você continua olhando, mesmo que você não conhece, né? Tem essa obsessão que agora com Facebook, Instagram, né? Facebook explodiu, que é, será que eu estou bem na foto? E eu fiz uma individual em Goiânia, que eu adoro, eu fiz umas 3 individuais, e aí veio uma amiga minha que é colecionadora, que estava com aquela cara que viajou, aquela cara de Congonhas, né? Aeroporto de Congonhas, e aí eu estava assim, já tinha montado, estava assim, não estava, passei um batom, fiquei na vernissagem, mas chegou a minha amiga toda arrumada, e veio o fotógrafo, era a coluna social, então com foto com artista e tal, e tirar foto, e aí ela falou, quero ver. Aí ela pegou a câmera da mão do fotógrafo e falou, deleta, não estou bem. Falei, menina, você tá mó gata, você tá com uma super roupa, né? Mas é uma coisa muito curiosa, essa obsessão que nós ficamos agora com nós mesmos, e não com nós mesmos quem nós somos, com a nossa cara na foto. Se você, sabe, se eu estou vendo vocês, também, espero que eu esteja bem, espero que a foto esteja sendo tudo bom, porque também sou. Mas eu acho uma coisa bem curiosa, essa obsessão. E no Facebook, assim, bom, tudo bem, eu também tenho Facebook, mas logo no começo eu ia entrando no dos meus amigos, aí você entra assim, as férias, o churrasco, o Réveillon, o nenezinho, o gatinho, então, gatinho, cachorrinho, gatinho, cachorrinho.
Mas é uma coisa, de novo, não é o certo e nem o errado, é o afetivo. Agora, o modo como a gente constrói o afetivo, e como eu sou artista plástica, eu não posso deixar de perceber que está totalmente ligado à imagem, né? Então, também tem a cara do selfie, né? Todo mundo sabe, assim, o selfie mais pra cá, agora joga o cabelo. E o que é aquele selfie assim pra cima? Você não vai tirar um selfie, pô, tô com o saco cheio hoje, tô deprimido, merda. Ninguém faz um selfie assim, então é engraçado, você percebe que à medida que a tecnologia evolui, ou a humanidade, por assim dizer, a gente vai criando novas mitologias, né? E o Facebook é uma mitologia muito forte. Agora até que ninguém mais se põe aquelas fotos assim, bêbado na balada, porque também sua tia tem um Facebook. Mas antes tinha mais ou menos assim, loucão, e aí... De biquíni também o pessoal parou de pôr. Você fica pensando, qual é o próximo, né? Assim, tem uns videozinhos que a pessoa se entrega muito também. Não põe, o vídeo não põe, né? A pessoa vai se arrepender. Porque no fim fica muito, pessoal. E fica, ao mesmo tempo vai criando uma esquizofrenia, vou usar essa palavra, que você vai criar uma imagem de uma vida. E essa imagem nem sempre corresponde. Então, você vai se editar, você vai esconder partes ruins. Então, pô, todo mundo tem parte ruim. A vida já é assim. O próprio dia tem parte boa, parte ruim. Então, é bem louco essa coisa de você, o que você vai mostrar, o que você quer escolher mostrar, né? Ai, tinha tido uma ideia aqui que agora eu esqueci. Vamos ver se depois volta. Bom, então eu pus as pessoas. Foi super difícil para pôr as pessoas, porque eu descobri na hora que eu fui fotografar só as fotos que eu mesma faço. E aí eu percebi que as pessoas ficavam com vergonha. Daí eu pus os alunos todos em fila e tirei de todo mundo. Tem minhas filhas, minha mãe, minha tia, porque também você tem que pedir para a pessoa para usar, né? Aqui me apropriei das camisetas do Ecaute, da Pinacoteca. Ali eu fiz um mundo animal, que também faz um pouco parte dessa mitologia contemporânea, de que os animais estão contentes e que eles estão com você, e o lobo bonzinho, o patinho mau, o lobo é mauzinho e o patinho é bonzinho. E essa mitologia, assim, o modo como a gente entende a natureza, né, eu acho também curioso. Eu mesma tenho 8 animais, então aquela gata é a Chica ainda. A Chica daquele trabalho de 85, que ela viveu 23 anos e meio, ficou por 6 meses de entrar no Guinness, que tinha uma gata da Índia que viveu 24. Aí a Chica parou de respirar. Foi no ateliê. Aí o meu marido falou, acho que ela morreu, assim, porque já não se mexia, né? Foi um pouco triste, mas bom, acho que ninguém vive. Poucos gatos vivem tanto. E aqui mais pessoas, o Nelson Lerner, o Irã do Espírito Santo, minhas filhas, os alunos, o Nuno Ramos lá em cima. E esse meu amigo aqui do meio é o Gustavo Von Hack, que é artista, mas ele adora essa coisa assim de ser artista famoso. Eu falei, Gustavo, você quer ficar famoso? Eu vou te pôr na maior foto. Aí ele já deu aquela risada assim, né? Até hoje ele adora que ele ficou famoso no trabalho. Que também é uma coisa completamente, sabe? Agora até seu vizinho é famoso, o padeiro é famoso, todo mundo ficou uma coisa assim, a coisa da fama é muito... Bom. E aqui um outro tipo de mitologia que eu acho que vem no caderno de viagens. Isso tudo foi antes de eu fazer o Gosto dos Outros, mas é um pouco essas imagens. Então a gente trabalha feito uns malucos, tem um monte de estresse, não sai do escritório, não sai do computador, não sei o que, do banco, dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas nas férias, pagando em 10 vezes no Visa, você vai para esses lugares. São todos no Brasil, eu mesmo que fotografei, então eu também fui. Que é curioso, né? Porque ele confere um pouco com o paraíso da Bíblia, como um lugar sossegado, ou essa mitologia de que se você está na natureza, então você... Eu adoro, que eu tenho muito amigo surfista, sabe?
E o surfista não abre mão dessa filosofia que a natureza é um mar, mano, e aquilo tal, assim como se aquilo fosse elevar o seu espírito. E pior que eu acho que eleva mesmo, não sei bem para onde. Mas é também uma imagem muito forte. Hoje, assim, é super comprovado, a gente se aglomera em cidades horríveis. Com muitos problemas de moradia, trânsito, poluição, blá, 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 violência, não sei o que lá, mas tem essa idealização que você não é assim, que na verdade você é uma pessoa... Essa é a ideia de que você é uma pessoa, ninguém é uma pessoa, nós somos 7 bilhões de pessoas, né? Então essa coisa também da individualidade, ela agora é muito relativa. Você achar que você é um ser totalmente singular, né? Eu fiz essa amorosa. Aqui, eu fiz essa exposição em Portugal, né? E aí eu levei essas obras, todas chamavam Itacaré, Itamambuca, sabe esses nomes de índio, né? Então, a volta dos índios para Lisboa, com essas estampas, as formas recortadas. Esse é o Katrina, que eu vi no filme do Al Gore, aquele vice-presidente que faz aquela alerta sobre o aquecimento global. E essa é uma imagem incrível, porque é filmada por satélite, né, no vídeo do Al Gore, e o Katrina vem chegando, e aí quando ele entra no Golfo do México, ele recebe tanto vapor e vai girando assim numa velocidade, é uma imagem tão dramática, e já uma pessoa francesa falou assim para mim, parece muito alegre isso aí, parece um furacão. E furacão é alegre ou triste? Furacão também é uma tragédia, mas ele não tem um bom humor e ele é um desenho incrível que aparece numa escala planetária, um fenômeno, né? E pá, foi para Nova Orleans. Agora fez 10 anos, né? Essa daqui, também uma pintura objeto, instalação, está no Inhotim. Mas como eu ainda nunca ganhei meu próprio pavilhãozinho, ela não tem sido muito mostrada. Essa também é uma onça que se repete em vários pontos, é uma paisagem toda partida, com muitos desses tecidos que eu encontro em vários lugares do mundo. Esse céuzinho eu encontrei num tecido japonês, assim. E esse é um rio. Essas 3 peças eram uma instalação de 2009, aqui. Essa pintura tem 3x4, não está à venda, não adianta, não tem oferta, porque cabe na minha casa. Eu tenho uma parede assim, a maior parede, só que ela tem viajado por uns museus e tudo. Tem a nossa faixa da Libertadores, tem o Neymar, tem o Pelé, tem os peixes e tem tudo mais. Isso já é o começo desse assunto do gosto, assim, no caso, então, eu resolvi fazer o meu próprio gosto. E então eu fui me apropriando desses materiais esportivos. Essa é que é a peça de voal. E fiz essa exposição que foi no MON de Curitiba, depois no MAN de São Paulo, no MAN do Rio. Toda com essas coisas feitas com... Essa é aquela obra do início, aí eu fui incorporando os números, os patrocínios, as listras, algumas ficaram assim, geométrico abstrato, né? E esse é o Patrocínios, é praticamente um dos trabalhos mais horríveis que eu já fiz. Eu sei que é feio. Ao mesmo tempo é lindo, né? Porque é engraçado, porque essa coisa de você adquirir a camiseta vem com o patrocínio, e eu que sou do Santos, a uma certa altura a gente foi patrocinado pela Seara, que é uma salsicha, e é vermelha, e nós somos o alvinegro praiano, que essa é a música, né? E aí fica com aquele troço vermelho, e essa aqui é a Batavo, esse Batavo é a segunda camisa do Flamengo. Bom, tem até Habib's. Então, um pouco assim, a aceitação, assim, seu time, bom, vai estragar toda a camisa, mas, pelo menos seu time tem patrocinador, então tá, né? E esse chama Patrocínios.
Aqui, mudando um pouquinho de planeta, eu fui para a China, fiz uma residência lá, em busca de tecidos. Aí eu trouxe esses tecidos, achei tão... Esses azuis escuros, esses assim com as estampas pequenas, é como se fosse a chita, que eles usam assim para fazer roupas simples, assim, como a gente usa chita assim no serviço, sabe? E aí eu pintei só essas rodelinhas douradas e essas coisinhas azuis, que as minhas filhas, numa crítica destrutiva, falaram: mãe, parece uma fita crepe, né, que você pôs. Não dá valor. E aí o top foi que o Caetano Veloso comprou. Então eu cheguei lá e passei meses cantando, caminhando contra o vento. Fiquei tão contente, né? Não tinha mais nada que eu quisesse mais. Engraçado. Chama Little China Girl, porque tem essa garotinha aqui. Também é a música do David Bowie. Postei na página do David Bowie. Aí os manos que trabalham lá tiraram. Esse aqui eu encontrei uma caixa cheia dessas estampas xadrezes, que também é uma estampa aqui na plateia, várias pessoas de xadrez, inclusive o Vitor, que é uma imagem forte também, que é muito presente, assim, é quase como uma não imagem. Você não diz que está com uma roupa estampada, mas é uma imagem muito forte da modernidade, o xadrez. E esse também tá, esse também foi feito com os tecidos transparentes da China, também está no CCBN, chama Salete. Salete é aquela mocinha lá no meio, que era coordenadora dos cursos nos museus onde eu trabalhei por anos. E também eu fiz junto com aquela coisa das imagens das pessoas. Essa é a última obra, que tem essas formas que aparecem nas aquarelas. Aí eu fui organizando elas dessa maneira, até fazer essa estampa. E depois eu fui testando ela com os lambe-lambes de várias cores, em várias escalas, até chegar a um papel de parede que tinha na exposição. Infelizmente, eu acho que não tem fotos da exposição, porque isso era tudo o preparo da exposição. Mas o preparo da exposição tinha essa estampa, cujas forminhas serviram de estrutura para as pinturas que eu coloquei. Então, por exemplo, esse botão, ele estava na estampa, deixa eu ver se ele está nessa estampa aqui. Tá vendo? Tem um botão de 2 furos, e tem um botão de 4 furos que ele é amarelo, por isso não dá para ver. Aí aqui, esse momento rock and roll, que também eu moro, como eu já disse, do lado do estádio, então eu vejo aquelas hordas. São 65 mil pessoas com a mesma camiseta do Metallica, outro dia teve do Bon Jovi. E aí eu peguei essas camisetas, engraçado que eu fiz essas gravuras que estão lá também na exposição em Londres. Aí fui lá naquele lugar, que então todo mundo fala, onde tem os punks, não sei o quê, comprei as camisetas, trouxe, fiz a exposição. Você acredita que um cara da Inglaterra viu, comprou e ela voltou para Londres? Bom, achei bem bacana. Essa está na exposição também. Aqui, nessa daqui tem os textos, e tem umas coisas de game, tem uns falsos patrocínios, porque tem o Bradesco, tem umas coisas assim. E nessa, não, eu coloquei mais as imagens mesmo, o baterista do Led Zeppelin, e essas outras bandas e tal. Que é um pouco esse nicho, assim, que assim, num momento pós-gosto, não tem mais gosto. Então, o seu gosto é o que você consome, é com o que você se identifica. E aqui essas mulheres gostosas, que é o nome da... Eu achei que ficou grosseiro, mulheres gostosas, então eu pus MG, para dar um... Mulheres gostosas. E que é uma imagem que você passa na banca de jornal, só se você for cego, que realmente você não vê essa estampa dessa mulher, que ela é sempre gostosa e ela é sempre muito volumosa e tal. E eu fiz isso porque eu achei essas estampas cheias de Britney Spears, também em Londres. E depois aí eu fui pegando essas outras punks, depois eu peguei umas mais modernas, até tem umas antigas, umas japonesinhas, até aquela havaiana. Mas essa e é uma pintura toda pink, né, cor-de-rosa. E essa imagem assim também bem estereotipada da mulher, assim, também muito ligada. Tudo que você quiser vender, você põe uma mulher bem bacana, você põe a Gisele.
Olha, esse é um recorte de madeira, onde a apropriação é essa folha de fórmica que imita madeira. Tá vendo? Dentro dele tem o desenhinho, né? E esse desenho serviu na aquarela, apareceu na aquarela, foi para gravura e foi para essa peça aqui. Aí eu fiz essas borboletinhas também com algumas imagens de camisetas. Essa aqui atualmente no Ceará, não é, Vitor? Depois essas toalhas de Copacabana que vendem lá no Rio de Janeiro, eu estiquei nessas telas de ovais, assim. E esse foi o hit, porque na Galeria Fortes Pilaça tem 2, 3 cariocas e todos ficaram desesperados, assim. Aí todo mundo sempre quer que eu faça mais, mas eu normalmente, vocês viram, não tenho um trabalho muito parecido com o outro. Então, eu só faço uma só. Essa samambaia já é uma daquelas colagens. De novo, eu esburaquei ela toda e daí fui pondo as etiquetas das camisetas, sabe? Então tem uma coisa assim do consumo todo anotado assim ao redor da estampa, da colagem. Essa, você sabe que eu acho que ela não estava pronta, com certeza não estava pronta quando eu fotografei. Chama Ásia. Também com alguns desses tecidos que eu trouxe da China. Essas são as aquarelas. Essas são aquarelas grandes que também estavam na mostra. Nessa mostra de São Paulo e nessa mostra daqui, tinha essa ideia de juntar as gravuras, essas gravuras feitas também nessas formas daquela estampa. Essas estão também na exposição. E esse era a maquete, deixa eu ver se tem outra, tá vendo? Onde eu juntava tudo. Acontece que na Fortes Vilaça acabei fazendo uma montagem elegante, com muito menos obras. E foi por causa dessa maquete que o Jacopo resolveu fazer essa montagem como está no CCBN. Bom, nessa palestra tem tudo assim, tudo que resultou nessa exposição que está lá agora. Obrigada.